Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todos sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando da carta aos Hebreus. Nós estamos no versículo 1. Estamos falando desses assuntos tão necessários para esses dias. São assuntos tão importantes que não estão na pauta do cristianismo, mas que deveriam estar na pauta do cristianismo. Esses assuntos da carta aos Hebreus. Bom, nós pensamos às vezes que porque foi escrita aos Hebreus não serve para nós, os cristãos, mas a carta não foi escrita para os hebreus viverem o hebraísmo, o judaísmo, mas foi escrito para hebreus viver Cristo. Então ele ensina as pessoas da igreja aos hebreus viver Jesus. Nós estamos no versículo de número 1 ainda, e nós vamos falar hoje a respeito desse desviar, que nós não podemos desviar em tempo algum. Nós estamos usando aqui as 3 traduções, Almeida Clássica, que diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Almeida Contemporânea diz: portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. A King James diz assim: por isso, é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Então olha só, a Almeida Clássica diz: para que em tempo algum nos desviemos delas. A Contemporânea diz: para que em tempo algum não nos desviemos delas. E a King James diz: para que jamais nos desviemos delas. Qual o motivo de ter tanta diligência? Do escritor de Hebreus ser tão taxativo, num versículo tão pequeno. Ele está pedindo com tanta veemência para nós não deixarmos, não esquecermos, não abandonarmos as verdades que temos ouvido. Por que tanta diligência? Veja que ele já nos ensinou aqui, que é atentar com diligência. Atentar quer dizer trazer bem perto. É como se trazer um navio para a terra. É mudar a mente, é dar atenção, é se apegar, é concentrar. E a diligência fala de ter firmeza no que ouviu, uma firmeza especialmente acima de todas as outras coisas, uma firmeza tal, um interesse tal, num grau maior do que todas as outras coisas, numa determinação, numa radicalidade maior do que nas outras coisas, e ter mais abundância na mensagem já ouvida do que em qualquer outra matéria que possa existir nessa vida. Então, ele está falando conosco a respeito disso com uma seriedade muito grande, para a gente prestar atenção naquilo que a gente tem ouvido. Agora, qual é a importância disso? Para que não nos desviemos dessas coisas, aí ele diz aqui, em tempo algum. Então, para que em tempo algum, nenhum tempo da nossa vida, como igreja coletiva e como membro do corpo de Cristo, nos desviemos dela. No grego aqui, a palavra é pote, se encaixa mais com a versão da King James. Jamais nos desviemos delas. Então, pote quer dizer jamais, nenhum tempo. Em nenhum tempo nós devemos nos desviar dessas verdades. Nós acostumávamos a crer há anos atrás que desviar era somente aqueles que voltavam às práticas mundanas, voltavam às práticas iniciais da vida, voltavam para o lugar onde estavam antes de conhecer a Cristo. Mas o escritor de Hebreus, ele eleva esse conceito de desviar. E assim como Paulo aos Gálatas também, ele se aprofunda nessa questão do desviar. Desviar para Paulo e para o escritor de Hebreus é muito
maior e é muito mais profundo desviar para eles. Desviar é simplesmente tirar os olhos de Cristo e os ouvidos de Cristo, dando esses olhos para o mundo, para o eu ou para a religião. Então isso é desviar, dando os ouvidos, permitindo ouvir a si mesmo, a religião ou o mundo. Veja que há essa batalha dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. Nós somos tentados a nos desviar de Cristo. Como? Olhando para nós mesmos, olhando para a religião e olhando para o mundo. E o escritor de Hebreus diz: olhem fixamente, fitamente para Jesus. E desviar os nossos ouvidos, que é o caso aqui que ele está dizendo, atentar para aquilo que tem ouvido para não se desviar, certo? Então nossos ouvidos é tentado a ouvir o nosso eu, a nossa alma, a nós mesmos, as nossas razões, as nossas angústias. Hoje é o sistema de pessoas que elas são machucadas, que elas são feridas, que elas são o centro de tudo, elas estão assentadas no trono da vida delas. E a mensagem confronta demais esse estilo de vida que as pessoas se assentam no trono da própria vida, porque Cristo deve estar assentado no trono da nossa vida. Então, é não ouvir a religião, e hoje a religião se infiltrou no cristianismo, já se infiltrou no tempo dos apóstolos, nos Gálatas, nos Romanos, aos Coríntios e aos Hebreus também. A religião havia entrado, o judaísmo, o gnosticismo, os docitas, tantas coisas entraram naquela época. E hoje a religião voltou-se a entrar com também uma mente de judeu no meio do cristianismo, com práticas de magia, né? O evangelho de magias, de misticismo, o evangelho de autoajuda, o evangelho que é misturado com o mundo, se tornou religião, certo? E nós não podemos ouvir o mundo, o que o mundo pensa, o que o mundo fala, como o mundo é regido, porque o mundo é regido pelo diabo. Se a gente ouvir o mundo, nós vamos estar ouvindo as mentiras, porque no mundo não existe verdade, o diabo é o pai da mentira, e o sistema social e ele é o que comanda o sistema social. Nós vamos estar ouvindo mentira todo o tempo. Então, desviar aqui é tirar os olhos de Cristo e deixar de ouvir a Cristo. Isso é muito sério. É por isso que ele está dizendo: atentem para que nenhum tempo vocês venham a se desviar da verdade que é Jesus, da verdade que é o Filho de Deus, da verdade que é o Rei do reino de Deus. Então veja, em tempo algum, olha só, nós vamos falar aqui de 3 tempos que pode acontecer um desvio na nossa vida, como estava acontecendo aos Hebreus. 3 tempos que podem acontecer um desvio. Não um desvio no sentido como nós pensávamos há anos atrás, que é só deixar a igreja para voltar para o mundo. O desvio de tirar os olhos e os ouvidos de Cristo. É esse o conceito de desvio que nós estamos aqui falando, e estamos vendo que os escritores da Bíblia tinham esse conceito de desviar. Certo? Então, primeiro, as pessoas desviam, assim como os hebreus, na perseguição, certo? Olha só, aqui no próprio livro de Hebreus, no capítulo 10, se a gente pegar aqui o capítulo 10, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, no versículo de número 32 e 33, diz assim, ó: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Olha só, eles vinham de uma perseguição já. Olha só, o escritor diz aqui palavras muito pesadas, que eles, depois de serem salvos, nascidos de novo, iluminados, ele suportou grande combate de aflição. Eles foram feitos espetáculos vergonhosos, vitupérios vergonhosos, tribulações. Então veja que era uma igreja que era perseguida, porque o judeu não acredita que Jesus é o Messias. Então aqueles que se convertiam ao cristianismo daquele tempo, que era chamado a seita do caminho, os judeus caíam
matando com perseguição. Era uma perseguição de palavras, uma perseguição de fechar as portas, e uma perseguição de maus tratos e torturas e até morte. Então, para que em tempo algum você se desvie, porque quando você está passando por perseguições desse nível, você pode cair no erro, no engano, infelizmente, de ouvir a si mesmo. E aí você começa a permitir que a semente fique à beira do caminho. Você entende? A semente fica à beira do caminho e Satanás começa a roubar a palavra porque você está dando muitos ouvidos a si mesmo, a sua alma, a sua vida, e você está colocando a sua vida mais preciosa do que a salvação com a qual você foi salvo. E parece ser radical, mas é a verdade. Nós não podemos colocar a nossa vida acima da salvação que Cristo nos salvou. Entre a nossa vida e a salvação, nós carecemos de ficar com a salvação. Então não nos desviemos quando vier a tribulação. É o caso hoje da igreja moderna de hoje, que ao vir a tribulação, eles começam a ouvir a si mesmos. E eles começam a dizer: eu não mereço isso. Eu vim para a casa do Senhor, eu estou passando por isso, o que está acontecendo na minha vida? Deus não é fiel, Deus não opera, Deus não faz, Deus não honra, Deus está acontecendo alguma coisa. Aí a pessoa sai de uma igreja, vai para outra igreja, vai para outra igreja, porque eles estão vivendo nesse sistema de ouvir a si mesmos. E deixaram de ouvir a Cristo, e muitos voltam ao mundo justamente por esse motivo na perseguição, por causa da perseguição, eles se desviaram do caminho, se desviaram da palavra. Então é isso, não, nenhum tempo. Por que eu tenho que ter diligência e atentar para as coisas que eu já ouvi? Porque essas coisas que eu ouvi é uma âncora muito forte para minha alma, para o meu espírito, me segurando em terra firme, para que não venha nenhum tipo de vento e me leve para alto mar e me deixe perdido, desviado, sem sentido de vida, porque eu deixei de ouvir a Jesus e olhar para Jesus. Então, em tempo algum, na perseguição, o que nos faz prevalecer diante das perseguições e lutas? Atentar para a palavra que nós já ouvimos. O que acontece hoje é que muitas pessoas, quando vêm os dias maus, elas não têm palavra, porque elas não ouviram Cristo, elas ouviram o mundo, a religião e a si mesmas. Então, em segundo lugar, as vozes teológicas. É o que estava acontecendo aqui também, né, com esses irmãos aqui. Esses irmãos hebreus, eles estavam também sofrendo com as vozes da religiosidade, as vozes teológicas que Paulo chamou de vento. Paulo chamou essas vozes em Efésios capítulo 4, verso de número 14, de ventos de doutrina. São vozes teológicas que são chamadas por Paulo de ventos de doutrina, para que não mais sejamos como meninos. Nós não podemos ser meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. O que é vento de doutrina? Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então veja que essas vozes teológicas, elas só não vão fazer efeito em nós se nós atentarmos com diligência para a verdade central do Evangelho, que é Jesus Cristo. Se você conhece a pessoa de Jesus, se você conhece a obra de Jesus, se você conhece o ensino de Jesus e você atenta para a pessoa, para a obra e para o ensino de Cristo, você não será levado por nenhum tipo de vento doutrinário, que é a artimanha, a manobra de homens que têm uma sagacidade satânica, que induzem, que levam as pessoas ao erro de caírem de Cristo para outro tipo de vida, para outro tipo de mensagem. Então Paulo chamou isso de vento de doutrina. Vento de doutrina é as novidades que existem de palavras ensinadas no cristianismo. Já acontecia no tempo de Paulo. Veja, Paulo está dizendo: vocês não podem ser meninos, vocês vão conhecer o que Cristo é, o que Cristo fez e o que Cristo falou, para que quando alguém venha falar algo que não seja dentro do que Cristo é, o
que Cristo fez e o que Cristo falou, vocês saibam e vocês não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Então tem o sentido lá de atentar do navio que é colocado, atracado na terra segura e não é levado por qualquer vento para ir à deriva a mar alto, certo? Então esses ventos de doutrina hoje como nunca antes, nós temos visto ventos de doutrina, um evangelho que é misturado, Cristo e mais alguma coisa, o evangelho que tem sido deturbado, o evangelho que tem sido transtornado, como disse Paulo, por meio de mensagens que não é Cristo. Então nós vemos muitas coisas entrando e você só vai se livrar dessas vozes, desses ventos, se você atentar com diligência para aquilo que você tem ouvido a respeito de Jesus, a pessoa, o ensino e a obra dele. E aqui em Hebreus, no capítulo de número 6, no verso de número 19, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, 6:19, diz assim: a qual temos como uma âncora da alma segura e firme, que penetra no lugar interior, além do véu, uma âncora que segura a nossa vida na mensagem do Evangelho, que é a vida eterna hoje, que é a vida eterna amanhã, que é a vida eterna na eternidade. Essa âncora que segura a nossa vida em Cristo, certo? Então veja que a religião, ela vem sorrateira e se encontrar dureza no nosso coração, ela se instaura no nosso coração. E é isso que é a segunda maneira de ouvir que Jesus falou ali na parábola do semeador, que é a palavra semeada no solo, certo? Então quando vem a perseguição, a luta, os problemas, as pessoas não recorrem a Cristo, elas vão recorrer aos sistemas religiosos. Em terceiro lugar, na bonança. Nós não podemos mudar em tempo algum, jamais. Então nós não podemos mudar quando vem a perseguição, quando vem os ventos de doutrina e quando vem tempos de bonança, tempos de paz, tempos de estabilidade, né? Esse tempo de estabilidade, ele é perigoso, porque muitas pessoas buscam a Deus só nos tempos de adversidade. Então é mais perigoso para muitos cristãos o tempo da bonança, da paz, do que o tempo da luta e da adversidade. Porque no tempo da luta e das guerras e batalhas, as pessoas estão conectadas a Cristo. Mas quando as coisas se organizam, quando elas têm uma vitória sobre as circunstâncias da vida e há uma certa paz, uma certa bonança, uma tranquilidade, uma prosperidade, as pessoas começam a se desviar, porque elas começam a esquecer das coisas que elas ouviram e elas começam a se desapegar, se desinteressar do Evangelho, porque muitas pessoas associam Jesus a tempos de luta, elas associam a Cristo a solucionar problemas, elas associam a Cristo a acalmar tempestades, elas associam a Cristo a resolver problemas financeiros, a curar doenças. E Jesus, ele é tudo isso, mas ele é acima de tudo isso, ele é o Curios. Ele é o Senhor da nossa vida. Nós não podemos nos desviar de Cristo no tempo da bonança. E como que acontece o desvio da bonança? Veja que para você entender, olha só, o desvio, quando tem a perseguição, a gente começa a se desviar para o próprio eu. Então é a semente que caiu à beira do caminho, vem o diabo e começa a roubar a semente, você começa a dar ouvido para você. Quando vem então as vozes teológicas, você começa a endurecer teu coração para a simplicidade de Cristo. Então vem a semente e começa a cair no solo e começa a ser um solo duro, você é tentado a voltar para a religião. E nos tempos da bonança, o que acontece? Nos tempos da bonança, as pessoas se desviam para o mundo, certo? Elas começam a se desviar para o mundo. Ou seja, os espinhos começam a crescer, porque elas deixam de dar importância para a palavra, e a palavra é o único meio e poder que existe de impedir que os espinhos cresçam em nós. Não existe outro meio a não ser a palavra.
E quando as pessoas estão vivendo tempos de vitória, elas se esquecem da palavra e espinhos vão nascendo no coração delas e elas vão tendo tendências de novo ao mundanismo. Então, por que eu preciso atentar com diligência para as coisas que eu tenho ouvido, que é o evangelho daquilo que Jesus fez e falou? Porque se eu estiver no tempo da bonança e eu não ficar atento à mensagem de Cristo e eu não viver em Cristo, conectado a essa mensagem, com certeza, absoluta certeza, o status do mundo, sim, os desejos da minha carne e os desejos dos meus olhos vão me levar a essas práticas mundanas. E mesmo eu em Cristo vou começar a ter práticas, desejos e vontades mundanas, porque eu deixei de atentar para as coisas que eu já ouvi do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é muito sério, porque isso é o que acontece na igreja no tempo da bonança. As pessoas começam a usar as bênçãos e a prosperidade que Deus deu para elas se aparecerem no mundo e fazer uma autoimagem de si mesmas sem glorificar a Deus, é a imagem de si mesmas sem exaltar o nome do Senhor. Isso é muito sério, é um desvio. Quando você aparece demais, é um desvio, você não está apresentando aquele que te salvou, o teu Salvador. E pior, as pessoas usam a prosperidade, a felicidade e a paz que o reino de Deus as dá para terem simplesmente os desejos dos olhos delas. Elas começam a ser consumistas e consumir coisas que elas não deveriam consumir. E pior, elas começam a viver nos desejos da carne. Então elas começam a deixar os cultos. Elas começam a deixar os cultos primeiro pela televisão, pelas séries que existem nos canais fechados. De repente elas estão deixando os cultos, os dias de oração na igreja, os dias de estudo para estar em shoppings, porque elas precisam divertir, elas precisam ficar no entretenimento, está tudo em paz, então elas podem estar no shopping gastando, comprando, rindo, sorrindo, comendo no restaurantezinho caro, enquanto na igreja está tendo o dia do estudo, está tendo o dia da oração. Então no dia da bonança as pessoas precisam estar na oração. Elas só estavam na oração quando elas precisavam da oração. Elas só estavam no estudo quando elas precisavam da palavra. Mas agora elas estão em bonança, elas estão sossegadas, elas estão em paz. E infelizmente essa paz é o caos, é a destruição da vida delas, porque essa paz vai desviá-las, vai trazer um desvio na vida delas e será muito pior depois. E muitas pessoas depois não entendem por que elas vivem altos e baixos, elas vivem como montanhas russas, como ioiôs dentro da casa do Senhor, porque elas se desviam muito fácil, mas muito fácil das verdades a respeito do Evangelho para qualquer tipo de coisa, ou delas mesmas, ou da religião, ou do mundo. Então você atenta com diligência para você dar fruto, porque a quarta semente é o que frutifica, é o solo de terra boa, é o solo que renunciou a si mesmo, o desinteresse, renunciou à religião, renunciou ao mundo, e por isso é um solo bom e por isso dá fruto. Então, para nós darmos frutos, nós precisamos atentar com diligência para que a nossa terra se mantenha sem os espinhos, certo? Que é o mundo, sem estar com a superfície de semente cair na beira do caminho, o diabo roubar, que é a voz de si mesmo do eu, e sem ser um solo duro, pedregoso, que é a religiosidade. O fruto, você só dá fruto, você só frutifica de maneira extraordinária se essa terra estiver separada desses três elementos, a si mesma, a religião e o mundo, para frutificar 30, 60 e a 100, e não se desviar daquele que te chamou das trevas para a luz. O Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!